Um dos principais acessórios para a confecção de um bebê reborn seria o forno. E este também seria uma das principais dúvidas da artista. Neste vídeo eu vou explicar para você quais os tipos de forno e a maneira correta de usar cada um. Para se confeccionar um bebê reborn, você precisa usar uma pintura específica. Nessa pintura eu uso uma tinta e uso um diluente. Para a fixação dessa tinta no vinil, eu preciso aquecer esse produto. Como eu faço isso? Usando um forno específico. Então, a fixação da tinta no vinil só acontece com a evaporação do diluente. E para isso ele precisa ser aquecido num forno. Então vamos falar um pouquinho de cada forno a ser usado na arte. Antigamente não existia o forno convencional que nós usamos hoje, que seria da lâmpada halogênia. Nós usávamos o forno de casa mesmo, o forno do fogão, né? Então eu pegava uma forma, forrava ela adequadamente, colocava as peças e colocava no forno. Como seria isso? Primeiro, no convencional, no forno da sua casa, você precisa usar ele somente para a arte reborn. Você não pode, a partir do momento que você estiver usando ele para fixar a tinta dos seus bebês, você já não pode usar ele mais para colocar comida, ok? Esse é um ponto principal. Preparando o forno, você pré-aquece ele por 5 minutos, 220 graus, tá? Deixa ele lá por 5 minutinhos pré-aquecendo. 5 minutos, você volta a temperatura para 180. Arruma as peças direitinho na forma, sempre tem que estar forrado. E você vai colocar as peças por 8 minutos cada camada. O que você precisa prestar atenção no forno de cozinha? Ele não tem um timer, ok? Então, tenha um timer de cozinha ou marque no seu celular 8 minutinhos, tá? O forno convencional depende muito da potência também, né? Se realmente você deixou ele pré-aquecendo. Se de repente você tirar os 8 minutos e você ainda vê que aquela peça tá suada, vira ela, volta e deixa mais 2 minutos. Então a atenção com o forno convencional, ela é redobrada em virtude de você não ter o controle de temperatura. Você deixou ali, você precisa realmente retirar em 8 minutos. Caso isso não aconteça, você pode perder a sua peça. O excesso de aquecimento no vinil realmente estraga definitivamente o seu trabalho. Então, isso era coisa de antigamente. Nós não tínhamos a opção que nós temos hoje. Saindo do forno convencional, você tem a opção também do forno elétrico. O forno elétrico ele seria mais prático, né? Porque existem uns que são, né, são os portáteis que você pode colocar no seu ateliê. A atenção dele também é redobrada. Ele também não tem timer. Ele aquece tanto em cima quanto embaixo. Você vai deixar os dois ligados. Você também vai deixar ele pré-aquecendo, porém a temperatura dele é um pouco menor. Eu aconselho você a deixar 6 minutos por 160 graus cada camada. Tá? Isso também vai depender da potência do seu forno. Tem uns que são grandes, que são super potentes, e tem uns que são menores. A fixação da pintura, como eu falei no início do vídeo, ela acontece com a evaporação do solvente adequada. Então o kit ele fica super quente, mas ele não fica tão quente ao ponto de derreter. Ok? Então a temperatura ideal para um forno elétrico seria os 160 graus por 6 minutos somente, pela potência dele ser maior que o convencional. Por fim, chegamos no nosso forno halogênio, que também não é um forno específico para a arte reborn, tá? É um forno feito para fazer o bebê reborn. Não. Ele também é um forno de cozinha. Ele serve para assar frango, grelhar carnes, enfim, é para fazer comida. Ele não é específico da arte reborn,
Eu me sinto totalmente segura trabalhando com esse tipo de forno. Geralmente, a maioria deles vem com uma cúpula de vidro e vem com um extensor. O que esquenta é a tampa dele, onde tem uma lâmpada halogênia, a qual ela vai aquecer e vai fazer evaporação do solvente no vinil. Existem 2 tipos de fornos, todos eles são importados. Eu tenho aqui no Brasil um modelo da Jorge Forman que eu não aconselho, porém existem algumas artistas que usam e nunca tiveram problema, mas ele não tem o extensor, então ele é muito baixo. Então, conforme o tamanho do kit que você trabalha, pode prejudicar na pintura, pode passar um pouco, por exemplo, na cabeça, ficar muito mole ou até derreter. Para quem tem prática, de repente, de deitar a cabecinha ou fazer kit pequeno, você pode até optar por ele. Mas eu, particularmente, não gosto. Então, eu acabo importando eles. Eu tenho 2 deles. Um seria com graus Celsius e outro com Fahrenheit. Então, o que vai mudar realmente a hora de você colocar a temperatura. Se você tem um forno que é Fahrenheit, a temperatura é 250 Fahrenheit por 8 minutos. Já se ele for em Celsius, seriam 125 Celsius por 8 minutos também. Qual que é a vantagem desse forno? Você colocou a temperatura, você colocou o tempo, você abaixou a alça do seu forno, o seu kit está lá dentro e você esquece. Ele vai desligar e ao mesmo tempo ele para de aquecer. O pouco do calor que ele fica ali fechado não é suficiente para derreter o seu kit. Isso já não acontece no forno convencional de cozinha e no forno elétrico. Por mais que você tenha colocado um timer, um deslize que você tenha e você tem, que às vezes toca um telefone, às vezes é um filho que chama, você acaba esquecendo. E já imaginou uma última etapa e você acaba perdendo esse trabalho. Então, se você tiver como comprar e como adquirir o forno, não faço propaganda para ninguém de marca, enfim, é porque realmente é funcional para mim. Então, eu trabalho com segurança, posso deixar, Tem pessoas até que trabalham com 2 fornos. Um fica ali esfriando, o outro ela começa a usar. É um forno delicado? É. Como a parte de estrutura dele está toda na tampa, a hora que você tira a tampa e você bate na sua bancada, na sua mesa, aquela lâmpada desloca e queima. Então, existe sim um lado negativo do halogênio. Uma que é importado, é mais caro, você vai precisar adquirir. Tem essa parte delicada da tampa, porém, você sabendo manusear ele direitinho, tendo delicadeza na hora de colocar a tampa, a hora de fechar também. Eu tenho forno há 3 anos já comigo, como também tenho forno que queimou por essa falta de cuidado que eu já tive. Então, eu tô aqui passando para você a diferença de cada um e a vantagem e desvantagem que você vai ter em optar por ambos os fornos. Existe um pequeno problema em relação ao forno halogênio. Antigamente eles estavam fabricando tanto 110 quanto 220, né? Hoje se notou que o 110 ele vinha queimando muito, né? Como a potência dele oscila, quem tem forno halogênio sabe disso e quem vai comprar vai entender que no momento que você liga ele conforme a temperatura vai aumentando, ele aumentou de uma determinada potência, ele desliga sozinho. Aí esfriou, ele liga novamente. Então a lâmpada fica acendendo e apagando. De repente você acha, será que tá quebrado? Enfim, não, isso é normal, tá? Mas por esse motivo, ele oscilar essa temperatura, o 110 ele vinha queimando muito. Então, eu tive a informação de uma pessoa que distribui de que de agora em diante eles não iam fabricar mais o 110, era somente o 220. Então, eu acredito que você tem essa dificuldade, de repente na sua casa você só tem o 110. Mas eu acredito que isso você possa resolver com um transformador pequeno, porém confira a potência do transformador com a potência do forno. Existem transformadores pequenos que não comportam a potência do forno, ok? Ficou alguma dúvida sobre o forno? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você.
Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!